Estão todos bem? Quanta alegria estarmos mais uma vez aqui na live de hoje do Lar Espírita Casa do Samaritano. Fico muito feliz pelos convites que chegam até a mim e agradeço a todos que fazem este lar. E hoje, como todos os dias, no horário das 9 horas, aqui estamos, onde todo dia tem um trabalhador da casa. Hoje hoje é nosso dia e sigamos. Amanhã tem um novo colaborador, novo trabalhador da casa e com certeza vamos colocando em prática os ensinamentos e os exemplos do Cristo. Se não agora, mas no futuro bem próximo. Cada um estará utilizando-se do que o Cristo deixou para cada um de nós. Meu nome é Cleiton e agradeço a Deus em primeiro lugar por essa oportunidade, por estarmos aqui com saúde, dentre tantos nossos irmãos que se encontram enfermos, não só pela saúde física, mas também a saúde espiritual. E aqui desde já peço ao Pai que envolva todos esses nossos irmãos. Então, meus irmãos, hoje nós iremos falar sobre darmos continuidade, melhor dizendo, ao capítulo 12, amai os vossos inimigos, pagar o mal com o bem, os itens 3 e 4. Gostaria que os amigos convidassem os outros amigos, a família, certo? Bem como que coloque a água para que seja energizada, fluidificada e ao final do Evangelho seja tomada. Certo? Coloque um copo ou uma jarra. Se sobrar, você fica tomando continuamente, não tem nenhum problema. Na certeza que irá apenas ajudar. Quanto ao Evangelho, é o Evangelho segundo o Espiritismo e todas as nossas atividades nós iniciamos com a prece. E aqui queremos nesse momento agradecer a todos aqueles que já se encontram aqui conosco e agradecer a espiritualidade amiga, agradecer aos encarnados e aos desencarnados que também se encontram com todos nós e que possam os desencarnados entender a nossa palavra, assim como os encarnados. E aqueles que não podem assistir nesse momento, mas que ainda irão assistir, também que possam compreender a nossa mensagem, que nós possamos ser bastante simples com as nossas palavras. E como nosso amigo Solon falou ontem, e isso é mais do que correto, nós que estamos aqui falando, nós somos a mensagem é primeiro para nós, porque nós escutamos primeiro que vocês. Então nós temos que evidenciar tudo aquilo que não só na teoria, mas na prática principalmente. Então nesse momento vamos fechar nossos olhos, não como ritual, mas para que nós possamos nos concentrar. Não existe nenhum problema para aqueles que fiquem com os olhos abertos. Mas vamos nesse momento mentalizar o Cristo, não o Cristo crucificado, mas o Cristo caminhando pelas sinagogas com os seus discípulos, e juntamente com sua mãe Maria.
Mentalizando esse Cristo com Maria, vamos agradecer ao Pai Celestial, à nossa Mãe Maria, ao nosso Mestre e amado Jesus Cristo, aos nossos mentores espirituais, toda a espiritualidade amiga e benfazeja, que essa oportunidade que Deus nos dá, também agradecendo a direção do Lar Espírita Casa de Samaritano. E neste momento, abraçando cada um dos nossos irmãos, receba meu abraço. E assim, pedimos que possamos ser intuídos pelas palavras, além de simples, colocadas de forma correta, e que todos nós possamos entender. E te pedimos, Pai, Mãe, Mestre amado, a permissão para darmos prosseguimento ao Evangelho do Lar Casa Espírita, Lar Espírita Casa de Samaritano. Que assim seja. Então, como eu havia dito, ontem foi falado os itens 1 e 2 do capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, amai os vossos inimigos, e o tema, o item, é pagar o mal com o bem. Então, 1 e 2 já foi falado ontem, hoje nós vamos falar sobre o 3 e o 4. Vamos iniciar a leitura. Item 3. Se o amor ao próximo é o princípio da caridade, amar aos nossos inimigos é a sua aplicação sublime, pois essa virtude é uma das maiores vitórias conquistadas sobre o egoísmo e o orgulho. Entretanto, geralmente nos equivocamos quanto ao sentido do verbo amar. Nessa circunstância, Jesus não quis dizer que se deve ter por um inimigo a mesma ternura que se tem por um irmão ou um amigo. A ternura pressupõe confiança. Ora, não podemos confiar naquele que se sabe que nos quer mal. Não se pode ter para com ele demonstrações de amizade, porque sabemos que é capaz de abusar delas. Entre pessoas que desconfiam uma das outras, não poderia existir os impulsos de simpatia existentes entre aqueles que comungam os mesmos pensamentos. Não se pode, enfim, ter a mesma satisfação a encontrar um inimigo que se tem com um amigo. Esse sentimento resulta de uma lei física, a da atração e repulsão de fluidos. O pensamento malévolo emite uma corrente fluídica cuja impressão é penosa. O pensamento caridoso nos envolve com eflúvios agradáveis. Daí a diferença de sensações que experimentamos com a aproximação de um amigo ou de um inimigo. Amar aos inimigos não pode assim significar que não se deve fazer nenhuma diferença entre eles e os amigos. Este preceito parece difícil, até mesmo impossível de praticar, porque acreditamos erroneamente que ele manda dar o mesmo lugar a ambos no coração. Se a pobreza das línguas humanas nos obriga a usarmos da mesma palavra para expressar diversas formas de sentimento, a razão deve fazer as diferenças necessárias segundo a situação. Amar os inimigos não é ter por eles uma afeição
não é natural. Pois o contato de um inimigo faz bater o coração de maneira totalmente contrária ao contato de um amigo. Mas é não ter contra eles nenhum rancor, nem desejo de vingança. É perdoar sem segundas intenções e incondicionalmente. O mal que nos fazem é não colocar nenhum obstáculo à reconciliação. É desejar-lhes o bem em lugar do mal. É alegrar-nos em vez de aborrecer-nos com o bem que lhes acontece. É socorrer-los em caso de necessidade. É abster-nos por palavras e atitudes de tudo que possa prejudicá-los. É, enfim, pagar-lhes o bem pelo mal, sem intenção de humilhá-los. Quem assim fizer preenche as condições do mandamento: amai os vossos inimigos. Nós iremos pausar a leitura agora para uma breve explanação. Meus irmãos, veja o início da leitura, quando diz: se o amor ao próximo é o princípio da caridade, amar aos inimigos é a sua aplicação sublime. Então vejamos, a aplicação sublime da caridade se dá quando amamos os nossos inimigos. Tudo bem, quando nós, e muitos de nós, e nós também, eu particularmente já usei muitas vezes essas palavras, como que eu vou perdoar um inimigo? Uma pessoa que me quer mal, uma pessoa que me fez o mal. Certo? Mas nós temos que lembrar que se estamos aptos a caminhar por essa estrada do amor, da edificância, nós iremos passar por várias e várias adversidades. Nós, espíritas, nós acreditamos na reencarnação, respeitando a todas as demais religiões. Se acreditamos em reencarnações, sabemos que essa não é a primeira e possivelmente não será a nossa última vida material. Consequentemente, no caminhar, nós, ao nos deslocarmos, vamos encontrando pessoas que vamos, quer queira ou não, uma trazendo, vamos assim, para o lado da amizade, e muitas vezes aquelas que colocamos no lado da amizade, às vezes por alguma situação, seja traição de amizade, algo que nos traz alguma chateação, alguma raiva, algum ódio, certo? Termina ocasionando uma inimizade. E, consequentemente, nossas vidas, a cada reencarnação, nosso Pai, que não castiga os seus filhos, porque nós somos criados da sua essência divina do amor. Nós somos criados, os espíritos, nossos espíritos, foram criados simples e ignorantes. E com o caminhar é que nós vamos, como assim definimos materialmente, errando ou acertando, porque para a espiritualidade não existe erros. Existem situações em que nós temos que passar. Se nós, como estamos num estágio ou num colégio, nós terminamos que, se não fizermos a tarefa correta, iremos repetir aquela tarefa. Ora, se eu não fiz correto, eu vou repetir. Se eu fiz correto, eu passo para o outro, como aquele jogos que tem antigamente de fliperama, você vai passando as etapas.
Claro que nessas etapas pode acontecer algumas tentações para ver se você realmente está apto, vamos assim dizer. Mas amar os nossos inimigos não é ter por eles a afeição que temos pelo nosso amigo. E ele fala no texto. É uma questão energética. Os eflúvios que nós temos quando chega um amigo e quando chega um inimigo. Então, consequentemente, durante toda esta trajetória, nós iremos nos deparar com aqueles nossos irmãos que, nesta ou em vidas passadas, nós tivemos inimizades. E aí, por orgulho e egoísmo, a vaidade, como bem colocado aqui pela Serina, isso faz com que nós queremos sempre estar com o nariz empinado. Não, eu sou o certo, o culpado é ele. Nós queremos sempre achar um culpado. E geralmente o culpado é o outro, nunca somos nós. E Jesus também nos disse que sejamos humildes. Que mesmo nós estamos certos, não custa nada pedir perdão ao outro. Aí o orgulhoso vai dizer, pedir perdão nem quando eu estou errado, mas nem quando eu estou certo. Mas foi assim que Jesus nos ensinou. E mostrou para nós que nós não venceremos as nossas adversidades sem o amor. O amor, que a caridade é o quê? Movimentar esse amor. Consequentemente, Jesus fala que nós, para amar nossos inimigos, o que é que nós devemos fazer? Não é aquela história, se eu ver meu inimigo, meu desafeto, se ele vier numa rua, eu vou para o outro lado da rua ou eu volto. Não, não é isso, porque o perdão, o amar o inimigo, não é esquecimento, muito bem falado ontem pelo nosso irmão. Então, consequentemente, ele diz que nós não devemos ter pensamentos malévolos para com aqueles nossos irmãos. Meus irmãos, costumo sempre dizer, todo pensamento negativo e todo pensamento positivo, ele tem uma raiz. E essa raiz está dentro daquele que pensa, dentro daquele que expõe aquela energia no universo. Então, quando eu penso de uma forma malévola com um irmão meu, seja desafeto ou não, por estar passando por um momento de raiva, de ódio, de rancor, eu estou plantando as coisas ruins dentro de mim. O primeiro a ser afetado pelo pensamento positivo ou negativo é quem está pensando. Por isso que tem aquela situação. Nós abrimos as portas nos momentos de raiva, para que os nossos irmãozinhos invisíveis, inimigos invisíveis ou desafetos invisíveis, adentrem essa porta a nos prejudicar. Por que quando estamos felizes, pensando positivamente para com os nossos irmãos, esses irmãos invisíveis, esses desafetos, não adentram a porta? Porque vai adentrar os irmãos invisíveis superiores. Consequentemente, meus irmãos, nós devemos ter para com os nossos inimigos as intenções boas, de forma incondicional. É desejar o bem em lugar de fazer o mal. Quando Jesus disse, se bateres a tua face, dá a outra, não é no sentido físico, material da situação, não. É você se despojar do orgulho. Me bateu, vou dar outra face. Não é dessa forma. Foi apenas uma ilustração, assim no meu entender. Mas é para que você possa, ele me fez o mal, mas eu vou pagar com o bem. Ele precisa. Eu tinha um grande irmão, e às vezes não, sempre me emociono quando falo de Afonso Damasceno, porque uns ensinamentos incríveis que ele nos passava. Se nós estamos pagando o mal com o bem,
nós estamos criando uma nova atmosfera. Se nós estamos pagando o mal com o mal, nós estamos na mesma atmosfera aumentando as nossas dívidas. Então, devemos desejar o bem em lugar do mal para esses nossos irmãos. Devemos também fazer de forma sem intenção de humilhá-los. Não adianta eu chegar para um irmão e eu te perdoo, mas você sabe que eu estou lhe perdoando porque você, mas naquele dia, não se precisa estar se apontando os erros. Então é muito, quer queira ou não, é difícil, mas há uma simplificação. Não precisa estar com aquele seu irmão que se considera, que você o considera inimigo, debaixo do braço, como um amigo. Ok? Então, essas são as condições desse mandamento, amar aos vossos inimigos. Então, agora vamos continuar com a leitura do item 4. Amar aos nossos inimigos é um absurdo para os incrédulos, aquele para quem a vida presente é tudo. Só ver em seu inimigo um ser pernicioso, a perturbar-lhe o sossego, e do qual apenas a morte pode libertar. Daí o desejo de vingança. Não há nenhum interesse em perdoar, a não ser para satisfazer o seu orgulho aos olhos do mundo. Perdoar realmente, em alguns casos, lhe parece uma fraqueza indigna de si. Se não se vingar, ainda conserva o rancor e um secreto desejo de fazer o mal. Para aquele que crê, e principalmente para o espírita, a maneira de ver é bem outra, pois observa as coisas com olhar no passado e no futuro, percebendo que a vida presente é apenas um momento, pela própria destinação da terra. Sabe que nela encontrará homens maus e perversos, que a maldade a qual está exposto faz parte das provas pelas quais deve passar. E o ponto de vista elevado no qual se coloca torna-lhe as vicissitudes menos amargas, quer venham dos homens ou das coisas. Se não lamenta as provas, não deve lamentar-se daqueles que delas são os instrumentos. Se em vez de lamentar, ele agradece a Deus por prová-lo. Deve agradecer a mão que lhe fornece a ocasião de demonstrar a sua paciência e a sua resignação. Esse pensamento dispõe naturalmente ao perdão. Ele sente, além disso, que quanto mais generoso for, mais crescerá os seus próprios olhos e mais distante estará das investidas maldosas de seu inimigo. O homem que ocupa uma posição de destaque no mundo não se ofende com os insultos daqueles que é visto como seu inferior. Assim também com aquele que se eleva no mundo moral, acima da humanidade material. Ele compreende que o ódio e o rancor o alvitariam e o rebaixariam. Ora, para ser superior a seu adversário, é preciso que ele tenha a alma maior, mais nobre, mais generosa. Então, meus irmãos, vejamos esse item que finda com esta passagem. Para os incrédulos, realmente é bem difícil. Primeiro, que acredita que esta vida é a única, que não existirão outras. Então, eu tenho, pelo meu orgulho ferido, eu tenho que ir atrás. Eu tenho que estar por cima. E, consequentemente, eu vou atrás daquela situação, daquela história, para que eu possa enfrentar meu inimigo e dizer: eu posso, eu sou maior do que você. Olha o orgulho aí, olha o egoísmo, que são as nossas chagas.
Então, o incrédulo, ele pensa a todo instante em se vingar, porque conserva nele o rancor e dentro dele o mal, de fazer o mal, melhor dizendo. Porque, meus irmãos, quando nos falamos fulano, ele é mal e vai ser sempre mal, não. De acordo com o Livro dos Espíritos, em suas questões iniciais, ele lá diz que todos os espíritos, para chegar às camadas mais elevadas, ou seja, aos planos superiores, eles passam como nós passamos. Então, mundo primitivo, mundo de prova e expiação, os mundos de regeneração, os mundos felizes, os mundos ditosos. Então, eles não chegaram lá, porque, como disse na última vez que aqui, da última live, seria injusto para com seus filhos se Deus colocasse seus filhos uns acima sem ter passado pelas dificuldades. Ou um exemplo muito fácil seria alguém nunca ter estudado e tá fazendo um curso superior ou já está formado. Não, você tem que passar por todo o processo de estudo para chegar a ter uma formação. É a mesma coisa para nós espíritos. Os irmãos superiores não chegaram lá porque Deus colocou, não. Passou pelas mesmas dificuldades que hoje nós passamos. Somos criados simples e ignorantes. E Deus vai nos dando a oportunidade de nos melhorarmos. De nos conhecermos, como disse Sócrates. Conhece-te a ti mesmo. Então, nós devemos perdoar e amar os nossos inimigos, porque quando nós não perdoamos, o mal está sendo feito a nós. Observe, quando a gente tem algo que a gente não consegue perdoar, aquilo ali fica dentro da gente, parece que remoendo a todo instante, nos causando até enfermidades. Porque quando você carrega dentro de si o mal, você adoece. Observe quando você perdoa alguém, quando você até reconhece um erro, como você tira assim uma tonelada das costas. E você fica feliz. Oh, que bom, que alegria. Ah, Cleito, mas e se eu pedir perdão e a pessoa não me perdoar? Faça a sua parte. Amai aos vossos inimigos. Lá ele não diz amai aos vossos inimigos se ele lhe amar também. Não. Amai aos vossos inimigos. Então, meus irmãos, muitos de nós passamos por várias adversidades, várias provas e, consequentemente, nós temos que agradecer a Deus. Nós temos que agradecer pela oportunidade que Ele nos dá. Ao invés de estarmos nos lamentando, procurando culpado ou se culpando, agradeça a Deus. Vamos continuar. Eu sei, Fábio, que é difícil para você e para todos a conseguir perdoar. É difícil, mas isso é que nós temos que trabalhar. Se queremos evoluir, meu irmão, a gente vai ter que trabalhar esta situação, porque nós temos que nos despojarmos das imperfeições que ainda temos, que são muitas: ódio, orgulho, egoísmo, inveja, o rancor. Então, são várias imperfeições que ainda temos. E para que nós possamos chegar aos planos superiores, vamos ter que chegar lá despojados. É igual pegar uma árvore e fazer a poda dela. Nós vamos chegar lá só com o amor. Certo? Então, meus irmãos, fico feliz por mais uma vez estar aqui. Como a Serina fala também, que perdoar é um exercício diário, realmente. Eu costumo dizer, e eu aprendi isso com Afonso, eu não chamo meus inimigos. Eu chamo meus irmãos necessitados de amor. Eu costumo aprendi isso com um amigo que eu acabei de falar. Porque esses irmãos, eles chegam com muita raiva,
com ódio pelo que fizemos. Lembrando que esses irmãos espirituais, eles estão lá naquele tempo, não é no tempo atual, não é no tempo atual, certo? Então eles estão revivendo, estão vivendo aquela emoção, aquele sentimento daquele instante. Não é esse momento da agora, certo? Algumas práticas utilizadas, quando se faz esse atendimento, o irmão consegue reconhecer e muitas das vezes, na maioria das vezes, até o perdão. Aquele irmão invisível. Então, quero agradecer novamente a todos, aos que não assistiram agora, vão assistir depois. A Ednar, que diz aqui, embora não consigamos perdoar, que pelo menos não desejemos o mal. É exatamente o que está no texto, Ednar. É isso, é desejar o bem ao nosso irmão. É pensar positivamente para com os nossos irmãos, certo? E alguns recados, a live do Evangelho, são diariamente pelo Instagram, por esse canal, às 9 horas, cada dia tem um trabalhador, um colaborador do Lex. O atendimento fraterno, as informações estão no Instagram. Ontem uma pessoa entrou em contato comigo me perguntando se o Lex já estava fazendo atendimento presencial. Eu informei que não, mas que havia um canal de atendimento e que pudesse olhar no Instagram, certo? As palestras e vibrações, às quinta-feira, a palestra às 19 horas, e a vibração com o nosso irmão João Braga às 20. E as cartas consoladoras, cartas psicografadas pelo nosso irmão João Braga também, é pelo canal do YouTube, é o único que é transmitido pelo canal do YouTube. O restante é Instagram, e as cartas consoladoras são às 19 horas, às segundas-feiras, certo? Então, esses trabalhos estão existindo. E assim eu quero, mais uma vez, agradecer a todos, aqueles que eu não citei os nomes aqui, mas como o intuito é o tempo também que temos para explanar, para ler, e termina que a gente não fala o nome de todos. Mas eu, quando tive a oportunidade de ver grandes pessoas aqui, grandes amigos, grandes companheiros, grandes irmãos nessa caminhada que estamos, certo? Aqueles que eu não conheço, fico feliz por estarmos trilhando esse caminho. E com certeza a Divina Providência sempre está conosco. Então, nesse momento, vamos fechar os nossos olhos, vamos aquietar a nossa mente, acalmar as batidas do nosso coração. Gratidão, Pai, tão quanto nos é importante esses momentos. Quando olho para trás, nos caminhos tortuosos que andava, e hoje observando e andando por esses caminhos edificante, tão quanto é diferente. Sabemos que é difícil. Sabemos, Pai, que nosso irmão e mestre amado Jesus disse: a caminhada não será fácil, mas não quero sacrifícios. Não se quer que nós escalemos o Monte Everest, mas que nós tenhamos dentro de nós o amor. Porque estamos colhendo as plantações que fizemos outrora. Devemos ter paciência, porque se estamos hoje plantando outras sementes, as sementes do bem, elas ainda estão nascendo, que irão crescer, florir e dar os frutos para que nós colhemos. Então, muitas vezes, queremos
que as nossas mudanças sejam também imediatas às colheitas. E não é assim. Nós estamos colhendo ainda o que plantamos anteriormente. Mas se continuarmos plantando bem, daqui a pouco, daqui a bem pouco tempo, nós estaremos colhendo essas sementes do amor. E aí veremos que os caminhos tortuosos que passamos naqueles momentos das vaidades mundanas, que achávamos que era bom, não era mais nada e nada menos que um atraso. E aí vamos observar que esse caminho de hoje, mesmo cortando na carne, é o caminho que devemos ter. Sigamos os passos do Cristo, não só na teoria, mas na prática. Muita luz e paz. Que o Mestre amado Jesus, com seu olhar magnético, envolva todo o universo, envolvendo desde os seres minerais, vegetais, animais e hominais. Envolve nossos irmãos suicidas. Envolve os nossos irmãos que se encontram com as ideias suicidas. Neste mês de setembro, tido como mês do suicídio. Envolve nossos irmãos que nesse momento encontram angustiados, aflitos, deprimidos. Envolve nossos irmãos enfermos. Envolve nossos irmãos que perderam seus entes queridos. Mas que nós temos que entender e compreender, quando acreditamos em vidas futuras, que iremos nos encontrar. E que esses irmãos que partiram antes que nós continuam ao nosso lado. Só que não conseguimos vê-los. Eles conseguem nos ver. E assim, Mestre amado, conforta todos nós. E assim, agradeço mais uma vez. Recebam, meus irmãos, meu abraço fraterno. Que a luz divina do nosso amado Jesus Cristo os envolva. Meu abraço e meu beijo fraterno. Luz e paz. Que assim seja. Graças a Deus.